1859, Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, junto com um grupo de pessoas, convenceu o governo imperial da importância da construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Porto de Santos. O trecho de 800 metros de altitude e 8 quilômetros de extensão da Serra do Mar era considerável impraticável. Por isso, Mauá foi atrás de um dos maiores especialistas no assunto, o engenheiro ferroviário britânico James Bromley. Bromley veio ao Brasil e considerou o projeto viável. Para executar o projeto, foi convidado Daniel Mackinson Fox, engenheiro que havia acumulado experiência na construção de estradas de ferro através das montanhas do norte do país de Gales e das encostas dos Pirineus. Fox propôs que a rota para a escalada da serra deveria ser dividida em 4 declives, tendo cada uma a inclinação de 8%. Nesses trechos, os vagões seriam puxados por cabos de aço. No final de cada declive seria construída uma extensão de linha de 75 metros de comprimento, chamada de patamar, com uma inclinação de 1,3%. Cada um desses patamares deveria ser montada uma casa de força e uma máquina a vapor para promover a tração dos cabos. A proposta foi aprovada por Bromley e a nova empresa para a construção da funicular de Paranapiacaba foi criada, a São Paulo Railway Company. No alto da serra foi implantada uma estação que serviu de acampamento para os operários, denominada de Paranapiacaba. Ela possibilitava a troca de sistema pelos trens. A estrada foi aberta sem auxílio de explosivos, pois o terreno era muito instável. A escavação das rochas foi feita apenas com cunhas e pregos. Alguns cortes chegaram a 20 metros de profundidade. Para proteger o leito dos trilhos das chuvas torrenciais, foram construídos paredões de alvenaria variando de 5 a 20 metros de altura, o que consumiu 230 mil metros cúbicos de alvenaria. A despeito de todas as dificuldades, a construção terminou 10 meses antes do tempo previsto no contrato, que era de 8 anos. A São Paulo Railway foi aberta ao tráfego a 16 de fevereiro de 1867. O grande volume de café transportado para o Porto de Santos fez com que em 1895 se iniciasse a construção de um novo trecho para a transposição da serra, paralelo ao antigo. Esse trecho passou a ser conhecido como Serra Nova, em composição ao pioneiro, denominado Serra Velha. Para essa nova estrada foi utilizado um sistema endless rope, ou corda sem fim. Nesse sistema, o percurso era dividido em 5 seções. Em cada uma delas haviam máquinas de 1000 cavalos instaladas em posições subterrâneas, embora estas máquinas não ultrapassassem a potência de 951 cavalos. Para cada composição que subia havia uma outra composição de peso próximo ou equivalente, de modo a contrabalançar as forças de subida e descida e desta maneira permitir às máquinas fixas um esforço mínimo. Em
1889 foram feitos os primeiros protestos contra o monopólio britânico sobre a rota do porto. Porém, este seria mantido até o ano de 1935, quando a Estrada de Ferro Sorocabana construiu uma linha própria entre Mairinque e Santos. Em 13 de setembro de 1946, a São Paulo Railway foi encampada pelo governo brasileiro em virtude do fim da concessão dada aos ingleses para explorar a rota, tornando-se uma estatal. Em 27 de setembro de 1948, o nome da companhia foi alterado para Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, ainda mais pronunciado nos dias de hoje. A Santos-Jundiaí foi incorporada, sendo uma das 18 ferrovias que formaram a Rede Ferroviária Federal em 1957. Mesmo tendo se transformado em uma subsidiária de uma empresa maior, ainda seria mantida como pessoa jurídica distinta e continuou com seu tradicional nome até 1969, ocasião em que todas as integrantes da Rede Ferroviária Federal, enfim, foram extintas. Sua malha então passou a formar a 9ª Divisão Operacional da Rede Ferroviária Federal e, junto aos trilhos oriundos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 10ª Divisão, compôs o Sistema Regional Centro-Sul. Em 1975 foram extintas as divisões operacionais, e o que era Sistema Regional Centro-Sul passou a se denominar Sistema Regional número 4, SR4, com sede em São Paulo e que também incorporou o sistema de trens de subúrbio da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, na Grande São Paulo. Em 1989, a antiga malha da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil separou-se, formando a SR10. No decorrer da primeira metade do século XX, a funicular da Serra Velha, por ter tecnologia e estruturas mais antigas, foi sendo substituída, estando já durante a década de 1960 completamente sem uso e abandonada. Da Serra Nova estava com sua capacidade cada vez mais aquém da demanda de carga a transportar, começaram estudos para modernizar o sistema e aumentar sua capacidade de transporte. Entre os projetos foram sugeridos a construção de um novo e longo trajeto que permitisse a simples circulação de locomotivas comuns, puxando longos comboios tal qual a de Mairinque e Santos. Também foi analisada a construção de locomotivas gigantescas com enorme poder de tração, as quais utilizariam pneus de borracha para garantir o atrito necessário. No fim, a proposta aceita foi a de substituição do sistema funicular pelo sistema de cremalheira aderência, pois sua implementação seria mais rápida e menos cara. O trecho escolhido para receber a modernização foi a Serra Velha, a que não paralisaria o trabalho na Serra Nova, que estava plenamente ativa. Assim, a Rede Ferroviária Federal construiu entre 1970 e 1974 um novo sistema. Na ocasião, o antigo sistema funicular da Serra Velha foi substituído por um de cremalheira, no qual 3 linhas paralelas dentadas, conhecida pelo nome de Sistema ABT, de tungstênio eram colocadas entre os trilhos, que por sua vez se acoplavam em rodas dentadas retráteis da locomotiva.
Esse sistema foi organizado pela firma japonesa Marubeni, sendo que as locomotivas foram construídas pela Hitachi. O novo sistema de cremalheiras aderência foi inaugurado em 17 de janeiro de 1974, com capacidade para 500 toneladas de cargas puxadas por duas Hitachi. Em março, após uma tentativa de levar carga acima disso, houve um acidente, com a locomotiva 2007 perdendo os freios na descida da serra, descarrilhando na curva após Raiz da Serra e matando o maquinista e o técnico japonês a bordo. Após o sucesso do novo sistema no leito da Serra Velha, por pouco tempo os dois sistemas trabalharam juntos paralelamente, com a rápida substituição da funicular da Serra Nova e, por fim, sua paralisação e abandono durante a década de 1980. O trecho da Serra Nova teve décadas depois um curtíssimo trecho no seu início no topo da serra, usado para o funcionamento de uma pequena locomotiva turística. Em 1º de dezembro de 1996, no cumprimento do programa de desestatização proposto pelo governo federal, de então a antiga malha de Santos a Jundiaí foi entregue sob regime de concessão à MRS Logística para operação de cargas, sendo que a concessionária tem hoje o domínio da ferrovia entre Santos e Rio Grande da Serra. O trecho entre Rio Grande da Serra e Jundiaí ficou sob o domínio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a qual dividiu o trecho, ali operando suas linhas de trens de subúrbio 7, trecho Jundiaí Luz, e 10, trecho Brás, Rio Grande da Serra, com a concessionária tendo, no entanto, permissão para operar e compartilhar o trecho. Os trens de passageiros de longo percurso entre Jundiaí e Santos foram extintos em 1996, meses antes da privatização pelo próprio governo estadual. Havia uma extensão regular dos trens de subúrbio até Paranapiacaba, mas esta foi extinta em 2001, transformando Rio Grande da Serra no limite da linha. Neste trecho, sob domínio da concessionária, apesar da demanda por parte dos moradores da Vila Histórica, não há interesse por parte da concessionária em permitir o retorno do trem de subúrbio, sendo que a rede elétrica foi totalmente retirada. No final da década de 2000, a CPTM tenha instituído um trem turístico quinzenal com destino àquela localidade. No final do século XX, o sistema cremalheira-aderência estava no limite, sendo que muitas vezes a concessionária era obrigada a transportar apenas o minério de ferro para a siderúrgica Cozipa, pois não havia espaço para se transportar mais outra carga. Isto levou a concessionária a pensar em algum modo de modernizar o sistema e aumentar a capacidade.
2004, foi considerada a implantação de um sistema que usaria o leito abandonado da Serra Nova para instalar uma esteira de quase 10 quilômetros para o transporte de cargas. Ele se iniciaria no pátio de Campo Grande. Atravessaria um túnel de aproximadamente 800 metros por baixo da vila de Paranapiacaba, preservando assim o local histórico, descendo pelo leito desativado da Serra Nova até Piaçagueira, já em Cubatão. Porém, o custo foi considerado excessivo e o projeto abandonado. Assim, em 2010, a concessionária MRS encomendou 7 locomotivas suíças Stadler HE 4 quartos, tidas como as mais potentes do mundo, modernizando o material rodante e aumentando muito a capacidade de carga a ser transportada. A Santos Jundiaí tinha o seu quilômetro zero na cidade de Santos, mais precisamente no bairro do Valongo, na região central, estação do Valongo. Cruza os municípios de Cubatão, Santo André, Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, novamente Santo André, área central, e São Caetano do Sul, até chegar à capital paulista. Seus trilhos ainda servem como separação entre os bairros do Ipiranga e Vila Prudente e entre Cambuci e Moca. Cruzam os bairros do Brás, Bom Retiro, Santa Cecília, Barra Funda, Lapa, Pirituba, Jaraguá e Perus. Seguindo pelo interior, seu trajeto também abrange os atuais municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí, onde termina no bairro de Vilarens, quilômetro 139. O trecho Luz Paranapiacaba em implantação, o trajeto Luz, a charmosa vila que foi testemunha de uma importante fase de expansão da tecnologia no Brasil, está nos planos do Expresso Turístico. Lá, o turista poderá conhecer as diversas atrações da vila que já se candidatou a Patrimônio Mundial da Humanidade, o Museu do Castelinho, o Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo, o Parque Natural Municipal Nascente de Paranapiacaba, a Casa Fox, o Museu do Funicular, a Casa da Memória, o Centro de Visitantes, o Clube União Lira Serrano e o Antigo Mercado. Além disso, em datas especiais é possível encontrar em operação próxima ao 5º patamar a segunda locomotiva mais antiga do Brasil, que pertence à SPR e hoje integra o acervo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. No mês de julho acontece o tradicional Festival de Inverno de Paranapiacaba, que reúne estrelas da MPB, rock, música clássica e atrações internacionais. Também parte da primeira ferrovia paulista a linha até Paranapiacaba, que proporciona ao turista uma viagem no tempo.
Na passagem pelo Memorial do Imigrante, é possível avistar alguns trens antigos, incluindo uma Maria Fumaça que ainda funciona. A estação Ipiranga apresenta uma cena do Grito de Independência retratada pela dupla de grafiteiros Os Gêmeos, conhecida internacionalmente. Já as estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ainda conservam a arquitetura oitocentista da época da inauguração. A viagem inclui uma parada na estação Prefeito Celso Daniel, Santo André, para embarque de passageiros, mas este trecho está em implantação. O trecho Luz-Jundiaí, com início da operação em 25 de abril de 2009, apenas 60 km da capital Jundiaí e cidades vizinhas, reservam uma série de atrações como o Museu Ferroviário da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que praticamente desenhou o mapa ferroviário do interior de São Paulo, as belezas naturais da Serra do Japi, com suas trilhas e caminhadas, e o Circuito das Frutas, uma viagem pelos produtores de uva, morango, caqui, trigo, etc., localizados nos municípios da região. Há ainda outros aspectos de interesse turístico, como a arquitetura local, parques e feiras de artesanato. Partindo da centenária Estação da Luz, no centro de São Paulo, o turista viajará pela primeira ferrovia paulista que ligava Santos a Jundiaí, inaugurada em 1867 e operada pela CPTM desde 1994. Durante o trajeto até Jundiaí, será possível observar algumas estações cuja arquitetura da época da inauguração se mantém preservada, como Perus, Caieiras e Jundiaí. A tipologia das construções, como estações, oficinas, depósitos, residências de funcionários ao longo das linhas, bem como equipamentos complementares como passarelas, bancos, bilheterias, postes de iluminação e placas de sinalização, evidenciam um sistema tecnológico completo, tipicamente britânico. Na medida em que o trem se afasta da capital, os viajantes também têm a oportunidade de passar por áreas verdes e cenários interioranos. É necessário adquirir a passagem com 3 meses de antecedência devido às composições lotadas.